Olá, hoje nós vamos trazer a segunda parte de resumos da disciplina Conteúdos e Metodologias do Ensino da Educação Física. Para a segunda avaliação, nós vamos estudar da unidade 5 até a unidade 8. Dando prosseguimento, a unidade 5, a importância da educação física na escola, vem falando sobre a educação física como componente curricular. Então, ela foi reconhecida legalmente como componente curricular na educação básica no artigo 26, parágrafo 3º da LDB. Você pode conferir a lei na íntegra no nosso livro digital que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Os estudos revelam que um bom desenvolvimento das habilidades motoras favorecem e tem relação com o desenvolvimento cognitivo. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a inabilidade motora está associada a algum grau de comprometimento em tarefas cognitivas e visoespaciais. A educação física, dessa forma, pode contribuir para pensar com clareza, desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico, estimular a memória e a concentração, resolver problemas, promover a disciplina e a determinação, desenvolver a comunicação e a expressão, favorecer e potencializar o desenvolvimento das específicas componentes curriculares, estimular a curiosidade, a concentração e a consciência de grupo, que são elementos importantes para a aprendizagem dos necessários ao melhor desempenho escolar, desenvolver as percepções e dessa forma a gente pode dividir um componente curricular promotor da alfabetização motora, como uma eficiente alfabetização motora, pode criar uma cultura física com potencial de alcançar as famílias, pois somente com a compreensão dos seus benefícios pode-se estabelecer uma predominância de estilo de vida ativo, pode ser um componente curricular promotor, né, de saúde. A resolução número 218 do Conselho Nacional de Saúde, reiterada pela resolução 287, reconhece a educação física como profissão da área de saúde. Assim sendo, a contribuição desse profissional tem sido objeto de estudo e pesquisa em várias abordagens. A educação física, como componente curricular, pode contribuir para elevar os níveis de atividade física dos mais jovens, promovendo a melhoria do estado de saúde. E também pode ser vista como um componente curricular promotor das atividades físicas e esportivas, porque o esporte, como manifestação cultural, é um fenômeno social disseminado na atualidade. De forma geral, a escola assume enorme importância na vida das crianças, por vezes precisando compensar a ausência da família. Então, aproveita-se a oportunidade para esclarecer algumas das diferenças entre jogo e esporte. No jogo, não há necessidade de apuro técnico nas habilidades. As regras podem ser combinadas e modificadas. No esporte, as regras são padronizadas e há técnicas específicas para cada modalidade. O interessante é respeitar o grau de maturidade física e psíquica do aluno para propor as atividades. A unidade 6, principais leis e normatizações da educação física escolar, ela apresenta leis que regulamentam a profissão da educação física, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Resolução do Conselho Nacional de Educação.
no que tange a educação física. Então, lá no nosso ambiente virtual, no nosso livro virtual, você pode ler todas as leis e a sua importância para a educação física de maneira geral. Nos recursos de interatividade, você também pode ver um panorama histórico que auxilia nessa compreensão. A unidade 7, o corpo e o movimento, vem explicando essa dualidade, né? O corpo sempre foi alvo de uma grande complexidade. Inicialmente, para dar conta dela, houve uma tentativa de separação entre as partes. Essa tentativa provocou uma grande dicotomia que perdura até os dias atuais, né? Que são ela, o corpo e a alma, considerando o corpo algo inferior à alma, que foi elevada ao absoluto, representando um modelo de perfeição. E o corpo e a mente, que é o dualismo cartesiano, para entender as coisas na sua totalidade, é preciso dividi-las em partes, conhecer as suas partes. A educação física na escola, a fim de proporcionar conhecimentos sobre o corpo, no que concerne às suas possibilidades e limitações, deve oferecer o maior número de práticas corporais possíveis para que o aluno possa conhecer a si mesmo através do seu corpo e suas relações com os outros corpos. O corpo, como a materialidade do ser humano, é o sensível e a extensão. O corpo é algo inacabado quando se considera somente sua dimensão biológica. Nesse sentido, é preciso entender o corpo não de maneira isolada, mas que corpo, mente, alma e ainda qualquer outra parte deve ser entendido como um único e mesmo ser em sua totalidade, denominado ser humano. Podemos compreender a corporeidade como um universo de práticas corporais já experimentadas pelo corpo, né? No nosso caso, pelo aluno, e que, a partir das experiências vivenciadas por ele, foram incorporadas ao universo corporal do sujeito. O movimento na educação tem um papel fundamental na construção da corporeidade do aluno. Neste caso, a educação física é a disciplina responsável por isso. Existem duas perspectivas: a educação para o movimento, na qual o aluno precisa desenvolver habilidades motoras, sendo assim o movimento o meio e o fim da educação física, né? E a visão da educação pelo movimento, que tem a preocupação com a inclusão do aluno e não com a performance do movimento. O seu objetivo é produzir movimentos que sirvam de base para outras aquisições mais complexas, sendo movimentos mais elaborados ou aquisições intelectuais e sociais. É preciso refletir sobre a própria prática e, nas aulas de educação física, perceber qual modelo de educação está sendo adotado. A educação para o movimento ensina o movimento com o fim nele próprio. Já a educação pelo movimento busca conjugar os fenômenos motores intelectuais e afetivos, garantindo uma educação psicomotora de base. De acordo com Dantas, o movimento tem três fases distintas: o reflexo, que são os movimentos inatos que já nascem com o indivíduo; o voluntário, que exige que a pessoa estabeleça um plano de ação, né, que pense no movimento que vai realizar antes de fazer; e o automático, que é o mais complexo dos movimentos. É algo que é possível através de uma quantidade considerada de repetições de um determinado movimento voluntário, que resulta em uma automatização dele. Podemos perceber que há um processo de evolução na educação física no que se refere ao corpo e ao movimento. É possível perceber um rompimento com o modelo cartesiano, que a gente já citou lá atrás, para um que privilegie não somente a execução de movimentos de maneira isolada, mas através deles o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade. No nosso livro virtual, você vai poder conferir as funções psicomotoras e as atividades que cada uma com seus objetivos específicos para desenvolver cada uma dessas funções. A unidade 8, Jogos Cooperativos como Recurso Pedagógico, vem explicando o que são os jogos cooperativos, né? A diferença entre os tipos de jogos e eles inseridos no nosso planejamento. Então, o jogo, ele é um fenômeno de caráter fundamental e universal,
e está inserido na condição existencial humana, além de auxiliar no estudo contextual dos povos e contribuir para o descobrimento da significação da vida de cada homem. Pode ser entendido como patrimônio cultural humano. Através dele é possível tornar o complexo mais simples, é fundamental na formação da personalidade e, por último, ele é essencial para a criança, mas pode ser utilizado em todas as idades. Piaget, ele apresenta algumas classificações dos jogos, né? Jogos de exercício, simbólico e jogos de regras. Os jogos de exercício não modificam as estruturas do pensamento, são jogos de repetições mecânicas. O jogo simbólico exercita uma forma singular do pensamento, que é a imaginação, estimula a criatividade. E os jogos de regra envolve a utilização de regras mais complexas, pode ser utilizado a partir dos 7 anos de idade, pois justamente nessa fase a criança já passa a conhecer o abstrato. E ele também é muito utilizado nos esportes. Na educação infantil, especificamente, os jogos devem ser trabalhados na dimensão dos jogos simbólicos, estimulando a criatividade, o poder de criação da criança. Não haveria sentido em ensinar jogo de exercício para crianças na escola, pois o que ela poderia aprender ou quais seriam as contribuições para a educação, uma vez que não modificam nenhuma estrutura do pensamento. Os jogos de regras, por sua vez, também estariam distantes, pois as crianças na educação infantil ainda não compreendem o abstrato em seu conteúdo mais complexo. Os jogos cooperativos, por sua vez, já existem há muitos anos, nos rituais das antigas comunidades que se reuniam para celebrações. Tratam-se de jogos baseados em atividades com mais oportunidades de diversão e que procuram evitar a violação física e psicológica. No nosso livro virtual, você pode conferir as diferenças entre jogos cooperativos e jogos competitivos e as classificações desses jogos e como eles devem ser utilizados. Bom, por hoje é só. Nós temos agora os 8 resumos das nossas unidades de aprendizagem e a gente pode se preparar melhor para a nossa avaliação. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo ambiente virtual de aprendizagem.